Você sabia que existem palavras que nunca, absolutamente nunca, você deveria pronunciar por uma pessoa que já faleceu? Palavras que podem ferir a alma dela, que podem mantê-la presa, que podem impedir que ela descanse em paz? Hoje eu preciso te falar sobre algo que pouquíssimas pessoas sabem, algo que a igreja ensina há 2000 anos, mas que raramente é explicado com clareza. E é sobre como nossas palavras, nossas orações e até nossos pensamentos sobre os falecidos podem afetar profundamente o estado de suas almas no além. Você vai descobrir quais frases você nunca deve dizer porque elas são tão prejudiciais e principalmente o que você deve fazer no lugar delas. Mas fique até o final porque é lá que vou revelar a chave mais importante. A única coisa que realmente ajuda uma alma que já partiu. Deixa eu começar te contando uma história que me marcou profundamente. Há alguns anos, uma senhora de 72 anos veio me procurar, desesperada. Seu nome era Dona Carmen e ela estava visivelmente angustiada. Quando se sentou na minha frente, começou a chorar antes mesmo de falar qualquer palavra e quando finalmente conseguiu falar, me disse algo que me arrepiou. Padre Marcelo, meu marido morreu há 3 anos e desde então não consigo ter paz. Todas as noites tenho pesadelos com ele. Sinto uma presença pesada em casa e tenho a sensação de que ele está sofrendo por minha causa. Quando perguntei o que a fazia pensar assim, ela me contou que após a morte do marido, que havia sido súbita por um infarto fulminante, ela ficou revoltada. Ele tinha apenas 65 anos, tinham acabado de se aposentar juntos, tinham tantos planos pela frente e na revolta, na dor insuportável, Dona Carmen começou a dizer coisas terríveis. Dizia em voz alta, sozinha em casa, coisas como: por que você me abandonou? Como você pôde me deixar sozinha assim? Você não me amava de verdade, se não teria cuidado mais da sua saúde. Você foi egoísta, só pensava em você mesmo e não parava por aí. Nos primeiros meses, tomada pela raiva e pela dor, ela chegou a dizer coisas ainda piores. Você arruinou minha vida. Nunca vou te perdoar por ter me abandonado. Espero que você esteja vendo o sofrimento que causou. E cada vez que ia ao cemitério, em vez de rezar por ele, ficava ali desabafando sua mágoa, sua raiva, suas acusações amargas. E sabe o que aconteceu? Aquelas palavras criaram uma prisão espiritual, não só para ela, que ficou presa na culpa e no remorso, mas também para a alma do marido, que em vez de seguir seu caminho para Deus, ficou de alguma forma ligada àquele sofrimento todo. Porque você precisa entender algo fundamental. As almas dos que partiram não estão completamente desconectadas de nós. Elas ouvem nossas orações, sentem nossa lembrança e sim, também podem ser afetadas negativamente pelas coisas ruins que dizemos sobre elas ou para elas. Então, quais são essas frases que você nunca deve dizer por uma pessoa que já faleceu? Vou te mostrar agora e vou te explicar exatamente por que cada uma delas é tão prejudicial para a alma do falecido. A primeira frase que você nunca deve dizer é: por que você me abandonou? Essa frase pode parecer apenas uma expressão de dor, de saudade, de desespero, e eu entendo perfeitamente. A morte de alguém que amamos é uma das experiências mais dolorosas que podemos viver nesta terra. Mas quando você diz isso, você está fazendo uma acusação grave. Está colocando culpa naquela pessoa por algo que ela não escolheu, que não controlou. A morte não é abandono. É a vontade de Deus, é o fim natural da vida terrena, é algo que todos vamos experimentar um dia. Quando você acusa alguém que morreu de te ter abandonado, você está criando uma energia negativa de ressentimento que pode prender a alma dessa pessoa. Em vez de rezar pelo descanso dela, você está jogando sobre ela uma carga de culpa que pode impedir que ela siga em paz para junto de Deus. A segunda frase perigosa é: você não deveria ter morrido, devia estar aqui comigo. Novamente, entendo a dor profunda por trás dessa frase. O desejo desesperado de ter a pessoa de volta, de que tudo fosse como antes. Mas quando você diz isso repetidamente, você está negando a vontade de Deus. Está se rebelando contra o plano divino. E pior ainda, está tentando prender aquela alma no plano terreno, está chamando-a de volta em vez de deixá-la ir para seu descanso eterno. Muitas vezes, quando as pessoas dizem isso constantemente, as almas dos falecidos ficam de fato presas, vagando,
sem conseguir seguir para a luz porque sentem que são necessárias aqui, que deixaram alguém tão desesperado que não conseguem partir em paz. Isso é extremamente prejudicial, tanto para quem ficou quanto para quem partiu. A terceira frase que você nunca deve dizer é: a culpa é sua por ter morrido. Você não se cuidou, você foi irresponsável. Essa é uma das piores, porque além de ser uma acusação cruel, coloca um peso enorme de culpa sobre a alma do falecido, mesmo que a pessoa tenha de fato sido negligente com a saúde, mesmo que tenha tido comportamentos que contribuíram para a sua morte, não cabe a você julgá-la depois que ela já partiu. O julgamento pertence unicamente a Deus. E quando você fica apontando dedos, acusando, colocando culpa, você está interferindo negativamente no processo espiritual pelo qual aquela alma está passando. Você está adicionando peso onde deveria estar oferecendo alívio através das orações sinceras. A quarta frase terrível é: espero que você esteja pagando pelo que fez, espero que esteja sofrendo. Isso é amaldiçoar alguém que já morreu, é desejar o mal, desejar sofrimento para uma alma que pode estar justamente precisando de misericórdia, de orações, de intercessão divina. Quando você diz algo assim, movido por mágoa, por raiva, por ressentimento de coisas que a pessoa fez em vida, você está bloqueando completamente qualquer possibilidade de cura, tanto para você quanto para aquela alma. Lembre-se do que Jesus nos ensinou: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Se isso vale para os vivos, quanto mais para os que já partiram e estão diante de Deus. Você pode ter todo o direito de estar magoado pelo que alguém te fez em vida, mas depois que essa pessoa morreu, chegou a hora de soltar, de perdoar completamente, de orar por ela, não de amaldiçoá-la. A quinta frase prejudicial é: não vou rezar por você, não merece minhas orações. Isso é negar misericórdia a uma alma que pode estar desesperadamente precisando dela. Todas as almas que partiram precisam de nossas orações, sem exceção alguma, mesmo as almas que parecem ter sido santas em vida, precisam de orações, porque sempre há imperfeições a serem purificadas. E aquelas almas que pecaram gravemente em vida, essas então precisam ainda mais das nossas orações fervorosas. Quando você nega orações a alguém que faleceu, você está faltando com caridade da forma mais grave possível. Está deixando uma alma possivelmente presa no purgatório por mais tempo do que o necessário, quando suas orações poderiam aliviar aquele sofrimento e acelerar o caminho dela para o céu. E a sexta frase, talvez a mais comum e também muito perigosa, é: você está num lugar melhor agora, está bem, não preciso me preocupar. Essa frase parece até positiva, né? Mas o problema é que você não sabe realmente onde aquela alma está. Você não sabe se ela está no céu, no purgatório, ou Deus não permita, no inferno. E quando você simplesmente assume que está tudo bem e não reza por ela, você pode estar negligenciando uma alma que está justamente precisando desesperadamente das suas orações. A Igreja nos ensina que devemos sempre rezar pelas almas dos fiéis defuntos. Sempre. Porque se a alma já está no céu, suas orações não se perdem, elas serão aplicadas a outras almas que precisam. Mas se a alma está no purgatório sofrendo, e você não está rezando porque achou que ela está bem, você está deixando aquela pessoa que você ama sofrer mais tempo do que o necessário. Agora deixa eu te explicar por que essas palavras têm tanto poder. Você precisa entender que vivemos em duas dimensões interligadas: o mundo material onde estamos agora e o mundo espiritual onde as almas dos falecidos habitam. E essas duas dimensões não estão completamente separadas. Há uma comunicação, uma conexão profunda, especialmente através da oração. Quando você fala sobre alguém que já morreu, quando você pensa nessa pessoa, quando você se dirige a ela em pensamento ou em voz alta, cria-se uma ligação espiritual. E essa ligação pode ser positiva ou negativa, dependendo do que você emite. Se você emite amor, perdão, orações, bênçãos, você está ajudando aquela alma tremendamente. Mas se você emite raiva, rancor, acusações, maldições, você está prejudicando. As almas no purgatório, especialmente, são extremamente sensíveis
as nossas orações e também as nossas palavras negativas. Elas não podem mais fazer nada por si mesmas. Seu tempo de mérito acabou com a morte. Mas nós que estamos vivos, podemos fazer muitíssimo por elas, através das nossas orações, missas, atos de caridade oferecidos em nome delas, e também podemos prejudicá-las com nossas palavras negativas, nosso rancor, nossa falta de perdão. Santa Faustina, que teve visões profundas sobre o purgatório, conta em seu diário que as almas lá sofrem terrivelmente, mas que uma das coisas que mais as conforta são as orações dos vivos. E uma das coisas que mais as fazem sofrer é quando sentem que foram esquecidas, ou pior, quando sentem a raiva e o rancor dos que ficaram. Se você está achando este conteúdo importante e revelador, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem urgente. Vamos continuar falando sobre como realmente ajudar as almas dos que partiram. Então agora você deve estar se perguntando: mas e se eu já disse essas coisas? E se eu já falei mal de alguém que morreu? E se eu carreguei rancor, raiva? Se eu amaldiçoei? Tem conserto? E a resposta é sim, sempre tem. A misericórdia de Deus é infinita e nunca é tarde para mudar. Se você reconheceu que disse alguma dessas frases, que teve esses pensamentos, que carregou esses sentimentos negativos em relação a alguém que já partiu, aqui está o que você precisa fazer urgentemente. Primeiro, você precisa se arrepender sinceramente. Reconheça que errou, que suas palavras e pensamentos foram prejudiciais. Não se justifique dizendo que estava com raiva, que estava sofrendo. Reconheça o erro sem desculpas. Segundo, vá se confessar. Leve isso ao sacramento da confissão e peça perdão a Deus. Explique ao Padre o que você disse, o que você fez e receba a absolvição. Isso é fundamental para limpar espiritualmente o que foi feito. Terceiro, e isso é muito importante, peça perdão à alma da pessoa que faleceu. Sim, você pode fazer isso. Vá a um lugar tranquilo, fale em voz alta ou mentalmente com aquela pessoa e diga: eu peço perdão por tudo que disse de ruim sobre você, por todas as acusações que fiz, por todo o rancor que carreguei. Eu te perdoo por tudo que você me fez e te peço que me perdoe pelo que eu fiz e disse. Eu te liberto e me liberto. Que você possa seguir em paz para junto de Deus. Quarto, comece imediatamente a rezar por aquela alma. Reze o terço oferecido especialmente por ela. Mande celebrar missas em intenção daquela alma. Faça obras de caridade em nome dela. Cada rosário rezado, cada missa oferecida, cada esmola dada em nome de uma alma no purgatório alivia tremendamente o sofrimento dela e acelera sua chegada ao céu. E aqui está algo lindo que muita gente não sabe. Quando você ajuda uma alma a sair do purgatório através das suas orações, quando aquela alma finalmente chega ao céu, ela se torna sua intercessora poderosa. Ela vai orar por você eternamente, vai te proteger, vai interceder por suas necessidades. Então, quando você reza pelas almas dos falecidos, você não está apenas fazendo caridade, está também criando intercessores poderosos no céu. Agora deixa eu te falar sobre o que você deve dizer, o que você deve fazer por uma pessoa que já morreu. Em vez daquelas frases prejudiciais, aqui estão as coisas que você deve expressar. Primeiro, sempre diga: eu rezo por você. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de você. Isso é o que uma alma mais precisa ouvir, mais precisa sentir. Que alguém vivo rezando por ela, intercedendo, pedindo misericórdia divina. Não importa quão santa ou quão pecadora a pessoa foi em vida, ela precisa de orações, sempre. Segundo, diga: eu te perdoo por tudo o que você me fez e peço perdão por tudo o que eu te fiz. O perdão é libertador tanto para quem dá quanto para quem recebe. Quando você perdoa alguém que já morreu, você liberta a si mesmo do peso do rancor e liberta aquela alma de qualquer culpa que possa estar carregando em relação a você. E quando você pede perdão, você se humilha, reconhece suas próprias falhas, e isso é extremamente poderoso espiritualmente. Terceiro, diga: eu aceito a vontade de Deus na sua partida, mesmo não entendendo completamente. Isso é submissão à vontade divina.
É reconhecer que Deus sabe o que está fazendo, que há um plano maior que não conseguimos compreender completamente. E quando você faz isso, você liberta a alma do falecido de qualquer culpa por ter partido e liberta a si mesmo do tormento de ficar questionando por que aconteceu. Quarto, diga: obrigado por tudo que você foi em minha vida, pelas lições, pelos momentos, mesmo pelos desafios. Gratidão é uma das energias mais poderosas que existem. Quando você expressa gratidão genuína por alguém que já partiu, você honra a memória dessa pessoa da melhor forma possível e envia uma energia muito positiva para aquela alma. E quinto, o mais importante de tudo, reze. Reze o terço, reze o eterno repouso, reze o ofício dos defuntos, mande celebrar missas, faça sacrifícios oferecidos por aquela alma. Essa é a ajuda concreta, real, efetiva que você pode dar a alguém que já morreu. Suas palavras de saudade são bonitas, mas são suas orações que realmente fazem diferença na eternidade daquela pessoa. Deixa eu te ensinar agora a oração mais poderosa que você pode fazer por uma alma que já partiu. É uma oração simples, mas tremendamente eficaz. Você pode rezá-la todos os dias por aquela pessoa que você perdeu. Eterno repouso dai a ele, Senhor, e a luz perpétua o ilumine. Descanse em paz. Amém. Mas além dessa oração tradicional, você pode fazer uma oração pessoal assim: Senhor Jesus Cristo, eu te peço com todo o meu coração, pela alma de fulano. Tem misericórdia dele, perdoa todos os seus pecados, purifica tudo o que precisa ser purificado, alivia qualquer sofrimento que ele esteja passando no purgatório, e se já está na tua presença no céu, que minhas orações sejam aplicadas a outras almas que precisam. Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, intercede por esta alma. Amém. Quando você reza assim diariamente por alguém que partiu, está fazendo a maior caridade possível, está sendo instrumento de misericórdia divina, está aliviando sofrimento real, está possivelmente tirando uma alma do purgatório e levando-a para o céu. E não há presente maior que você possa dar a alguém que já morreu. Agora, uma pergunta que muita gente faz: mas padre, por quanto tempo devo rezar por uma pessoa que já morreu? A resposta é: sempre. Mesmo que você tenha certeza de que aquela alma já está no céu, continue rezando. Porque se ela já está lá, sua oração será aplicada a outra alma que precisa. Nenhuma oração se perde jamais. E aquela alma no céu vai interceder ainda mais por você, quanto mais você demonstrar caridade rezando pelos outros. E aqui está algo que poucos sabem. Existe o que chamamos de comunhão dos santos, que é a ligação profunda entre nós que estamos vivos na terra, as almas que estão se purificando no purgatório e os santos que já estão no céu. Todos fazemos parte do mesmo corpo místico de Cristo. Então, quando você ajuda uma alma do purgatório, você fortalece todo esse corpo místico. E quando você prejudica uma alma com suas palavras negativas, você enfraquece esse corpo. Tem outra coisa importante que preciso te dizer. Às vezes as pessoas têm medo de rezar por alguém que foi muito ruim em vida, alguém que fez coisas terríveis. Tem medo de que estejam rezando por alguém que está no inferno e que suas orações sejam inúteis. Mas deixa eu te dizer algo, você nunca sabe com certeza absoluta onde uma alma está. Só Deus sabe. E mesmo que haja uma possibilidade de que aquela alma tenha se condenado, suas orações não se perdem. Elas serão aplicadas a outras almas que precisam. Então reze. Reze por todos que já partiram, até pelos piores, até pelos que te fizeram mal, até pelos que parecem ter morrido em pecado mortal, porque a misericórdia de Deus é infinita. E nós não sabemos o que aconteceu no último momento daquela pessoa. Santa Faustina nos conta que Jesus oferece uma graça especial de arrependimento no último instante de vida para todas as almas. E muitas almas que pareciam perdidas se arrependeram no último segundo e estão no purgatório precisando desesperadamente de nossas orações. Deixa eu te contar mais uma história antes de terminar. Conheci um homem chamado João que tinha um irmão com quem brigou feio há muitos anos. Eles eram sócios, o irmão o traiu nos negócios, houve um processo judicial, uma divisão familiar terrível. João jurou que nunca mais falaria com o irmão e cumpriu. Passaram 15 anos sem se falar em uma única palavra. Então o irmão morreu repentinamente de um acidente. E João,
em vez de sentir paz por aquela história ter acabado, começou a ter pesadelos terríveis, a sentir uma angústia que não conseguia explicar. Quando veio me procurar, eu disse a ele: você precisa perdoar seu irmão e rezar por ele urgentemente. E João resistiu: padre, ele não merece meu perdão, não merece minhas orações. Ele me fez muito mal. Mas eu insisti: não é sobre o que ele merece, é sobre o que você precisa fazer para se libertar e para libertar aquela alma. Eventualmente João concordou. Foi ao túmulo do irmão, chorou, pediu perdão, deu perdão e começou a rezar por ele diariamente. E sabe o que aconteceu? Em poucos dias os pesadelos pararam completamente, a angústia desapareceu e João sentiu uma paz que não sentia há 15 longos anos. Um mês depois, João teve um sonho onde via o irmão numa luz linda, em paz, e o irmão agradecia pelas orações. João acordou chorando, mas chorando de alívio, de gratidão profunda. E desde então, tornou-se um dos maiores promotores da oração pelas almas dos falecidos. Ele manda celebrar missas mensalmente por todas as almas do purgatório, reza o terço diariamente por elas e diz que sua vida mudou completamente desde que começou a fazer isso. Então eu te pergunto agora, você tem guardado o rancor de alguém que já morreu? Você tem dito coisas negativas sobre essa pessoa? Tem se recusado a rezar por ela? Se sim, hoje é o dia de mudar isso. Hoje é o dia de soltar, de perdoar completamente, de começar a rezar, não pela pessoa apenas, mas por você mesmo. Porque o perdão e a oração vão te libertar mais do que a qualquer outro. Voltando à história de Dona Carmen que contei no início, quando ela me procurou desesperada, eu orientei exatamente isso, que ela pedisse perdão ao marido, que perdoasse a ele por ter partido, que aceitasse a vontade de Deus e que começasse a rezar fervorosamente por ele. Ela resistiu no começo, estava tão presa na mágoa, mas eventualmente concordou. Ela foi ao cemitério e fez tudo o que orientei. Chorou, pediu perdão, deu perdão, rezou o terço inteiro e naquela mesma noite, pela primeira vez em 3 anos, dormiu em paz. Não teve pesadelos. Acordou sentindo uma leveza que não sentia desde a morte do marido e continuou rezando diariamente por ele. 3 meses depois, Dona Carmen voltou para me contar que tinha tido um sonho lindo. Sonhou com um marido jovem, sorrindo, numa luz maravilhosa. Ele não falou nada, apenas sorriu e acenou, como quem está dizendo: está tudo bem, estou em paz, obrigado pelas orações. Dona Carmen acordou chorando de alegria. E desde então, dedica parte de cada dia a rezar não só pelo marido, mas por todas as almas do purgatório. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Padre Marcelo, eu passei 3 anos me torturando e torturando a alma do meu marido com minhas palavras amargas. E em 3 meses de oração verdadeira, tudo mudou. Se eu soubesse disso antes, teria poupado tanto sofrimento para mim e para ele. Essa é a mensagem que quero que você leve hoje. Não importa quanto tempo você tenha desperdiçado em rancor, em palavras negativas, em recusa de rezar, a partir de hoje você pode mudar. A partir de hoje,